Nesse dia de domingo, há uma bênção, está se formando para a chuva. Além de você receber a bênção de Deus, que é a chuva, e você também vai receber a bênção através da palavra de Deus na tua vida. Nesse instante, vou estar trazendo, administrando a palavra de Deus ao teu coração. Aleluia! A Bíblia nos fala, na época, quando a igreja de Cristo, a igreja de Deus vivo, no início, quando Jesus subiu para o céu, uma grande perseguição, aconteceu na igreja de Deus. A Bíblia nos fala, a Bíblia nos relata, nos revela quando a igreja de Deus estava anunciando a palavra de Jesus, dizendo que Jesus é o Messias, que Ele vem nesse mundo para nos conceder a nossa salvação. E por esse motivo, os principais dos sacerdotes, os escribas, os fariseus, perseguiam a igreja de Deus. Mas quando mais que era perseguida a igreja de Deus, mais a alma se rendia na presença de Deus, mais pessoa se aproximava de Deus através de Jesus Cristo. Uma grande perseguição aconteceu. Muitos foi morto a pedrada, muitos foi morto, aleluia, de várias maneiras, mas a palavra de Deus não deixava de não ser anunciada. Na época do governo de Roma, Nero, a Bíblia nos fala uma grande perseguição aconteceu naquela época. Colocava a igreja dentro do Coliseu e soltava leões, tigres, para matar a igreja de Deus. Mas quantas vezes que a igreja era perseguida, mas era o número de pessoas se convertendo a Cristo. Chegou o tempo que o apóstolo João, Pedro, aliás, foi preso por motivo de estar ensinando a palavra de Jesus, que Jesus era o Messias. Ele foi preso, mas a Bíblia nos fala, na hora que ele estava preso, Deus enviou o seu anjo. Antes disso, a igreja de Deus estava reunida no cenáculo, orando a Deus, para que viesse soltar Pedro de lá do cárcere. No momento, quando estava buscando a Deus, perseverando, persistindo na oração, a Bíblia nos fala que Deus enviou o anjo de Deus para soltar Pedro de lá do cárcere. E na hora que o anjo chegou, entrou dentro do cárcere, o soldado não viu a hora que o Pedro saiu. Quando Deus tem um projeto na vida de alguém, pode vir o que acontecer, pode vir o que vai acontecer na vida do ser humano, daquela pessoa. Deus é na vida dele, Deus fez na vida dele. Assim aconteceu com
o céu de Deus, Pedro. E a Bíblia nos fala, naquele momento, Pedro saiu de lá do cárcere e foi direto no Templo Formoso para ensinar a palavra de Jesus Cristo, para ensinar que Jesus era o Messias que veio nesse mundo para nos conceder a salvação. E quando os sacerdotes e os demais que perseguiam a igreja foi lá poder ver se Pedro estava preso, chegou lá, não viu ninguém, nenhum do que foi preso, que era Pedro. E a Bíblia nos fala, ele foi direto no Templo Formoso. Aí chegou um homem por nome, o qual que ensinou a palavra de Deus, a palavra das Escrituras para o apóstolo Paulo. Antes disso não tinha acontecido que o apóstolo Paulo viesse para ser sacerdote, para ser, aliás, para ser apóstolo de Jesus Cristo. A Bíblia nos fala que aquele homem ensinou para aquele povo, se fosse realmente, se fosse de Deus, permanecia na palavra de Deus, mas se fosse do homem, acabaria por instante. Mas quando é de homem, acaba, porque não tem Deus na vida, porque não tem Deus nesse negócio. Mas quando é de Deus, permanece. E a Bíblia nos fala, esse fez assim, aceitou esse propósito daquele homem sábio. Um homem também era temente a Deus, um homem que fazia diferença no meio da sociedade. E que você possa entender que Deus, quando Deus está na vida de alguém, acontece o que acontecer, nada de mal acontece na vida do ser humano, na vida daquela pessoa. Ajeitando aqui, porque a bicicleta está quase caindo. Glória a Deus. Agora sim. Agora dá certo. Hoje vou estar trazendo no livro de Atos dos Apóstolos, o qual que a Bíblia nos relata, nos revela, aonde que os apóstolos escreveram este livro, essa carta de Deus para com a humanidade. E a Bíblia nos fala que no livro de Atos dos Apóstolos, aonde que foi quando Jesus Cristo subiu para o céu, aleluia. Aí ficou seu discípulo, depois que o tempo passou, alguns dias, o Espírito Santo de Deus habitou na Bíblia da Igreja de Deus. E a Bíblia nos fala, depois que o Espírito Santo de Deus, aleluia, habitou na Igreja de Deus, o qual que tinha acontecido aquelas Adãs, quando Jesus estava nesse mundo,
uma perseguição por motivo de Jesus ensinando a sua palavra. Os fariseus, os escribas, aquele povo religioso não aceitava que Jesus ensinasse a sua palavra, a palavra de Deus. A Bíblia nos fala que Jesus Cristo veio nesse mundo, não foi poder abolir a lei de Deus, mas sim para cumprir. E esse Jesus estava no meio do seu povo, e o seu povo rejeitou a sua palavra, pensando que a palavra que Jesus estava ensinando era herético, era heresia, mas não era. Mas a Bíblia nos fala, Jesus subiu e depois enviou o Espírito Santo de Deus sobre a igreja de Cristo, sobre a igreja de Deus, dizendo que Jesus era o Salvador. É o Salvador do mundo. Aleluia! E a Bíblia nos fala, naquela época, quando Jesus subiu para o céu, aí ficou o seu discípulo e foi nomeado apóstolos para anunciar a palavra de Deus na sua vida. E a Bíblia nos fala, a Bíblia nos relata, nos revela quando ele estava sendo perseguido por motivos de estar ensinando que Jesus é o Messias, o prometido de Israel, para salvar um povo cativo, um povo rebelde, um povo desobediente à palavra de Deus. E é por isso que Jesus vem nesse mundo, para nos conceder a nossa salvação e nos resgatar das garras de Satanás, do qual que aquele povo, muitos do povo, não só o povo de Israel, mas sim também o povo que não é da linhagem de Israel, os gentios. E a Bíblia nos fala que Jesus não veio não só para o povo de Israel, mas sim para o povo, todo aquele que se aproximasse da sua pessoa. E a Bíblia nos fala, nos Atos dos Apóstolos, a Bíblia, o livro Atos dos Apóstolos, o qual que os apóstolos escreveu, dizendo o triunfante, o início da igreja de Deus, anunciando a salvação, anunciando a palavra de Deus, o triunfante da palavra de Deus. O que é triunfante da palavra de Deus? A Bíblia nos fala que a igreja de Deus criou uma grande ousadia para anunciar a palavra de Deus. E a Bíblia nos fala que aquele povo anunciou e foi perseguido, mas não importava no qual que eles iam passar naquele momento. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4, que diz assim, aleluia, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo
aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitos e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Quando Jesus falou essa palavra, depois que ele morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Depois desse dia que ele ressuscitou, a Bíblia nos fala, a Bíblia nos relata, nos revela que ele ficou cerca de 40 dias aqui neste mundo, mas ele dando instrução para o seu servo, para os seus seguidores, que ele não viesse se ausentar, mas ficasse unido em Jerusalém, que a promessa de Deus ia acontecer na vida deles, que as promessas de Deus iam se concretizar, se realizar na sua vida. E a Bíblia nos fala que a igreja de Deus permaneceu unido no seu propósito, no seu objetivo, esperando a promessa de Deus para a sua vida. O que é a promessa de Deus na vida da igreja de Deus? Era o descido, era a promessa de Deus que o Espírito Santo de Deus viesse habitar na vida da igreja de Deus, que eles viessem falar em outras línguas e falar em outros idiomas. Naquele momento, quando ele recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele falou em outros idiomas, e a Bíblia nos fala que muitas pessoas ficaram confundidas, dizendo: mas ele está drogado, está cheio do vinho forte, está bêbado. Mas naquele momento, levantou os seus apóstolos, Pedro e os demais, dizendo, e muitos falavam: mas esse não é Deus, não está falando em nosso idioma, não está falando na nossa língua. Como que eles podem falar que eles é hebreus? Aleluia! E a promessa de Deus aconteceu na vida da igreja. E a promessa de Deus na nossa vida não é o batismo com o Espírito Santo, falar em outro idioma, mas sim também a promessa que está reservada para com a sua igreja. A promessa que está preparado para com aquele que entrega a sua vida a Jesus Cristo. O que é a promessa de Deus? A promessa de Deus é a nossa salvação, o nosso descanso eterno, a vida eterna em nossas vidas. A Bíblia nos fala que a igreja entrou triunfante em Jerusalém e os demais lugares, anunciando a palavra da salvação, que Jesus é a salvação, que Jesus é o libertador, que Jesus é o nosso galardoador. Em Apocalipse, dizendo
Se guarde o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Guarde o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Quando o apóstolo João estava falando essa palavra, já está falando e referindo diretamente a nossa salvação, que ninguém vem tomar o que você tem, que ninguém vem querer tirar do que você tem mais precioso na tua vida. Qual é o mais precioso na tua vida aqui nesse mundo? Não tem. O mais precioso que você tem na sua vida é a sua salvação. Os apóstolos estavam anunciando no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21, que fala: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo. Todo aquele que buscar a presença de Deus, a presença do Senhor Jesus, alcançará a sua salvação, o seu descanso eterno, a sua vida eterna nas vossas vidas, porque o único que pode nos proporcionar, nos conceder a nossa salvação é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa vida não pertence a nós, mas pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso viver não pertence a nós, mas pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo falando através do Espírito Santo de Deus, dizendo: eu não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. Profetiza bênção na tua vida. Se aproxima de Deus e Ele vai conceder a sua salvação, o seu descanso eterno, a sua vida eterna. Aleluia, porque Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Ele se encarrega quando o ser humano se aproxima da sua pessoa, mas se quando a pessoa não se aproxima de Deus, Deus não tem jeito de se aproximar da pessoa. Entenda, porque você tem valor para Deus, você tem valor para Deus, e é por isso que Deus nos proporciona, nos concede a nossa vida eterna, porque a vida eterna pertence, está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 3, versículo, aleluia, 20. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que fala: eis que eu estou à porta e bato. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Abre o teu coração para Deus, aceitando Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da tua vida, porque o único que pode nos proporcionar, que pode nos conceder a vida eterna, a paz do seu irmã Lázara, aleluia, é o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos concede a salvação, é Ele que concede a vida eterna em nossa vida, é Ele que nos concede nos levar até Deus, é Ele que nos faz que nós podemos triunfar das coisas desse mundo,
É Ele que é o galardoador do ser humano. É Ele que é a salvação, o salvador desse mundo. Com aquele que se aproxima da sua pessoa, mas aquele que não se aproxima da sua pessoa não alcança a salvação. É só através de Jesus Cristo que nós podemos alcançar a reconciliação com o nosso Deus. A Bíblia nos fala, na carta de Paulina, ele diz com a sua palavra, através do Espírito Santo de Deus, o homem está sujeito a morrer uma vez e por vir a condenação. O homem pecou, está destituído da glória de Deus. Se o homem pecou, ele está condenado. Mas tem um que pode nos perdoar. A Bíblia nos fala, se alguém pecou, tem um advogado que pode nos perdoar, que é Jesus Cristo. Jesus é o que faz que nós podemos alcançar a nossa salvação, o nosso descanso eterno. É Jesus que faz que nós podemos perdoar os nossos pecados. Quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós nos aproximamos com o coração quebrantado, coração sincero, coração humilde, um coração voltado ao Senhor, um coração voltado ao nosso Deus, Ele faz que nós podemos se aproximar de Deus. É através de Jesus Cristo que nós reconciliamos com o nosso Deus. É Ele que faz que nós podemos se aproximar de Deus. Não tem outra pessoa que pode nos levar para Deus, a não ser Jesus Cristo. Porque Ele veio nesse mundo. Jesus veio nesse mundo, morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue carmesim para nos proporcionar e nos levar até Deus, derramando o seu sangue inocente. A Bíblia nos fala, quando Jesus foi sendo condenado à morte de cruz, a Bíblia nos fala, aquela pessoa que morresse na cruz era considerado como maldito, era considerado como maldito. Jesus fez maldito para nós. E a Bíblia nos fala, naquele momento, quando ele foi condenado à morte de cruz, e libertando a treva, que é Barrabás, a multidão se crescia, se multiplicava, e disse que o teu sangue cai sobre nossos ombros e cai sobre nossos filhos. Se não fosse a cruz de Jesus, o derramamento do sangue de Jesus, nós estaríamos condenados. O sacrifício vicário de Jesus, o sacrifício vicário de Jesus que fez que nós podemos alcançar a nossa salvação. E Jesus Cristo está voltando. E como está a sua vida na presença de Jesus Cristo? Se você não aceitou Jesus, é hora de você aceitar a Jesus Cristo. Se você não aceitar, estará condenado junto com Satanás. Será lançado Satanás e o lago de fogo. E aquele que não fazer compromisso com a sua palavra será lançado no lago de fogo. Meu Deus e meu Pai, nesta hora eu oro, eu coloco os ouvintes da tua palavra, meu Deus, ao teu cuidado, que só posso vir agir na vida do ser humano. Ó meu Deus,
Abre os olhos espirituais dos ouvintes da tua palavra, meu Senhor. Toma direção. Supre as necessidades dos ouvintes da tua palavra, meu Senhor. Toma direção.